Agora você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação: Pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meus amigos, ouvintes da web rádio Vencedor em Cristo. Que saudade que eu tava de vocês. Meu Deus do céu. Sejam todos muito bem-vindos a essa programação. Está no ar, né? Que saudade que eu estava de falar isso. Está no ar mais uma Esperança ao Amanhecer. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes nós esquecemos, algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Vamos falar um pouco sobre desacelerar. Vamos falar um pouco sobre ouvir a voz de Deus. Vamos falar sobre recomeçar quando for necessário. Inclusive, hoje é literalmente um recomeço, né? Hoje é literalmente um recomeço. Depois aí de 2 longas semanas parada, sem fazer a programação, 2 semanas sem estar aqui com vocês, e hoje estou de volta, né? Foi uma pausa obrigatória, uma pausa forçada, né? Na verdade, necessária também, porque os membros aqui da igreja sabem, né, que a pastora passou aí mais de 1 semana completamente sem voz, ali sendo sustentada, amparada pelo Senhor, como sempre, né? E fiz a minha parte, repousei a voz, descansei, tomei a medicação que precisava tomar e tô de volta. Para a glória de Deus, não vi a hora, estava com muita saudade de vocês. Inclusive a vocês que estão ouvindo a programação, olha, estamos também ao vivo na rede social, que hoje eu levantei, eu falei, Senhor, eu vou fazer também na rede social e falar, compartilhar da Tua Palavra, que eu estava com muita saudade disso. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre desacelerar, sobre as pausas que nós precisamos dar algumas vezes na nossa vida, e mesmo sem a gente querer, né? Eu brincava com os irmãos durante esse tempo, eu falava, meu Deus, eu estou sentindo muita falta de fazer a rádio, de comunicar com as pessoas, mas eu creio também que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, é o que a Bíblia diz. E nós vamos falar também sobre esse tema, sobre esse versículo. A todos vocês que acompanham através da rede social, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse programa é o programa Esperança ao Amanhecer. Você que está ouvindo aí e me vendo, na verdade, você me vê com um fone de ouvido e um microfone, mas na verdade eu estou ao vivo na rádio, eu estou na web rádio Vencedor em Cristo. Então, e aí, vez ou outra, o Senhor me conduz a trazer também essa programação aqui ao vivo na rede social. Irmã Maria de Fátima, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Gabi, Jean, Rose, Angel, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Aos amigos da rádio que estão ouvindo a programação, nós não temos o canal de atendimento via WhatsApp da rádio, mas você pode enviar a sua mensagem no meu WhatsApp particular, que aí eu sei que você está acompanhando. Vanderly, bom dia. Mulher de Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estamos de volta para a glória de Deus. Se eu posso dizer uma coisa para você, é que recomeçar com Deus não é um sinal de fraqueza, viu? Mas um sinal de confiança. Costumo dizer que um dos maiores especialistas em recomeço é o próprio Senhor Deus. É o próprio Senhor Deus. Como assim, pastora? Especialista em recomeçar. Eu vou dizer 2 exemplos aqui. 2. O primeiro que eu posso dizer para você é quando o Senhor Deus ele envia o dilúvio sobre a terra. Ele ali diz literalmente para Noé: constrói a arca. Constrói a arca porque eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo e vou resetar e vou recomeçar. E a partir daquele feito, ele recomeça. Outro caso que a Bíblia nos aponta é quando Jesus ele envia, ou melhor, quando Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar. Ele está dizendo assim: eu vou recomeçar. Nunca é tarde, sabe? Talvez você está me ouvindo hoje e pensando assim: ah, mas eu já desisti, eu já entreguei os pontos, eu já não... Não desista. Recomece.
Recomece com toda a certeza do seu coração de que Deus, Ele está no controle, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele se importa com você. Então, faça isso, sabe? Para, recalcula a rota, pensa, fala com Deus e pode ter certeza que as coisas vão ser transformadas, as coisas vão ser mudadas, mas precisamos dar um passo, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã, tanto você que está acompanhando pela live, quanto você que está acompanhando aqui na Web Rádio Vencedor em Cristo. Eu quero compartilhar com você alguns versículos, né? Eu preparei aqui alguns versículos, separei alguns que nos traz um pouco de reflexão a respeito do tempo, a respeito do que precisa ser feito. Durante essas 2 semanas que eu fiquei sem fazer a rádio, parecia que faltava um pedaço em mim. Eu falava, meu Deus. Mas o Senhor Deus também me fez entender que existe um tempo determinado para cada coisa, né? Nós não podemos acelerar as coisas. E o versículo que fala sobre isso, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Opa, peraí que eu fechei aqui. Deixa eu abrir de novo. Pronto. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ah, mas eu não estou entendendo por quê. Eu não estou entendendo como. Léo, Denise, Silvio, sejam bem-vindos. Yasmin, faz o seguinte para mim, me ajuda a compartilhar essa live. Nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Quanto mais você curtir essa live, mais pessoas serão alcançadas. Então, nessa segunda-feira, eu costumo dizer que esse programa ele é como o nosso devocional. Ele é como o nosso tempo aqui de busca, né, de ser preenchidos pela presença de Deus, onde nós aprendemos um pouco mais. E é importante falarmos sobre essa questão do desacelerar, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, quer tudo do nosso jeito, quer tudo da nossa forma. Lidiane, Helena, sejam bem-vindas. Irmã Graça, bom dia. A Irmã Graça mandou: bom dia, amada, seja bem-vinda. Obrigada pela tua companhia aqui todas as manhãs, em nome de Jesus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só o Senhor. Se o Senhor disser para mim, olha, basta, não vai fazer mais, aí eu obedeço. Mas, do contrário, não vou retroceder, porque a gente não faz ideia de onde a nossa voz vai chegar. Por exemplo, na live tem pessoas acompanhando que eu não conheço, que eu não sei de onde são, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela vai trazer para a tua vida a resposta que você precisa nessa manhã, trazer para você uma direção. Não é sobre mim, eu não estou aqui para falar sobre mim, eu estou aqui para falar sobre Cristo, sobre o Evangelho. Então, como eu estava dizendo, da importância de desacelerar, porque não adianta nós querermos acelerar o processo, acelerar as coisas. Sem voz, Deus tratou muito comigo, falou muito comigo ao longo desses dias. Eu sem voz, eu ficava, Senhor, mas eu quero te louvar, Senhor, eu quero ir para a rádio, eu quero falar. E ali o Senhor trouxe essas verdades sobre a minha mente, sobre o meu coração, dizendo, tudo tem um tempo determinado. Fui ao médico, o médico disse assim, olha, você vai tomar tal medicação por 5 dias. Eu falei, meu Deus, 5 dias. Mas tudo tem um tempo determinado. E se a gente não faz as coisas de acordo como deve ser, se nós não fizermos as coisas de acordo como deve ser, a gente acaba atrapalhando o processo, a gente acaba pular etapa, é prejudicial a nós, né? É prejudicial a nós. Então, obedeça, faça como deve ser. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é por acaso, existe um propósito para que determinadas coisas aconteçam. Deus está no controle, Ele sabe de tudo. E Mateus 11, 28, 29 diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. São nesses momentos onde a gente se encontra, poxa, eu tive que fazer uma pausa aqui, tive que parar. Corre para Jesus. Ele te dá descanso, Ele acalma o teu coração, Ele te deixa em paz, Ele te deixa
tranquilo diante das circunstâncias. Uma coisa é certa, nós não temos o controle das coisas. Nós não temos. Isso é fato. Falava para os irmãos, né? Com um pouco de voz que eu tinha ao longo desses dias, ainda fiz os cultos, né? Eu me poupei na rádio para poder fazer os cultos. E eu falava para os irmãos, ainda que a gente não entenda, né? Ainda que a gente não entenda as pausas que o Senhor Deus nos faz dar, Ele sabe exatamente o que a gente precisa em cada momento. Ah, mas eu não entendo por que irmão Marcelo, irmão Francisca, todos vocês sejam bem-vindos, viu? Eu tô vendo a mensagem de vocês aqui, mas eu só não vou parar para ler porque senão eu já perco o fio da meada, como eu acabei de perder agora. Brincadeira. Não, eu acabei de perder mesmo, de verdade. Como é que eu tava falando, meu Deus? Ai, Senhor, a minha cabeça tá extremamente acelerada. Lembrei, ainda que a gente não entenda as pausas que o Senhor nos faz ter, a gente precisa tirar um bom proveito de todas as coisas. A gente precisa tirar um bom proveito de tudo aquilo, todas as fases e etapas que o Senhor Deus nos permite viver. Ah, mas tá, e agora? Parei, pausei, o que eu vou fazer agora? Olha pra frente. Recomeçou? Olha pra frente. Avança, prossegue, vive as promessas, vive aquilo que Deus propôs pra você. Agora são exatamente 7 horas e 45 minutos. Sabe o que diz lá em Isaías 43, versículo 18 e 19? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Você espera aí, não sai daí não. Eu quero pegar aqui numa outra tradução. Mariana, bom dia. Edivaldo, Andréia, David, sejam bem-vindos, viu? Isaías 43. Acho que é isso. Peraí. Isaías 43. Mas antes desse, eu me lembrei aqui de um versículo que diz assim, ó. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Então, não entenda o recomeçar como algo ruim. Entenda como o agir de Deus, o mover do Senhor, a certeza de que Deus fará algo novo. A certeza de que Deus, Ele vai te honrar. A certeza de que Deus, Ele é especialista em recomeçar. Vocês que estão acompanhando a live, não se esqueçam de curtir para que mais pessoas sejam alcançadas. Vocês que estão na web rádio, o WhatsApp da rádio não está funcionando, mas você pode enviar a mensagem no meu WhatsApp privado, tá bom? Deixa eu só fixar aqui, pera aí. Pronto. Diz assim, ó, Isaías 43, versículos 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor está dizendo, esqueça o que se foi. Ah, mas é porque antes era assim, porque antes era assado. Ah, porque antes eu não queria ter parado, não queria ter... Esqueça o que passou. Olha para frente. Existe um novo começo para a tua vida. Sabe, mas eu errei muito, eu me distanciei de Deus, eu falhei. Volte, se arrependa, peça perdão, descansa no Senhor. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados. Eu acho que vocês da live tá escorregando. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Então corre para os braços do Senhor. Ah, mas eu estou cansada, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esqueça o que se passou. Olha para Cristo, olha para frente, olha para o alvo. E nesse versículo 19 ele diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. E ele diz mais, ela já está surgindo. Vocês não estão vendo, vocês não reconhecem. Reconheça nessa manhã o novo de Deus para a tua vida. Reconheça nessa segunda-feira, olha, dia 18 de agosto,
São exatamente 7 horas e 48 minutos. Você que está acompanhando essa live ou você que está acompanhando depois no YouTube, quando esse link estiver disponível no YouTube. Nós estamos fazendo a gravação. Olha para ele tem algo novo para a tua vida, sabe? Novidade de vida. Viver em Cristo é viver em novidade de vida. Talvez esteja falando com pessoas que precisam desacelerar, descansar. Hoje nós estamos falando sobre desacelerar e estamos falando sobre recomeçar, essas duas palavras, desacelerar e recomeçar, Deus colocou no meu coração essa madrugada, porque foi exatamente o que eu precisei fazer nessas últimas 2 semanas, desacelerar, Fiz cultos com uma mensagem mais curta e objetiva, porque à medida que eu falava, me faltava o ar, então eu não podia abusar muito. Fiquei essas quase 2 semanas, Fiquei essas quase 2 semanas sem poder louvar durante os cultos. Na maioria deles, os irmãos faziam a parte do louvor e eu levava a palavra. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando eu estive no pronto-socorro, eu não estou aqui para falar de mim, mas é só para testemunhar um pouco da experiência que eu tive com Deus ao longo desses dias e despertar talvez em você esse desejo, esse anseio, despertar no teu coração essa necessidade de desacelerar e também recomeçar. Eu lembro que quando eu fui ao hospital, na segunda-feira passada, hoje tem uma semana, eu fui mesmo porque eu acordei literalmente sem voz nenhuma. Eu não tinha nenhuma voz. Deus sabe, eu falava me forçando muito para falar e doía a garganta, enfim. E quando eu cheguei no médico nesse estado, já tinha assim uns 4 ou 5 dias, quase uns 5 dias, que eu já estava me sentindo mal. Já estava sentindo uma dor, um desconforto na garganta. E aí quando eu cheguei no médico, o médico disse assim para mim: essa sua voz, ela só vai voltar aí dentro de umas 2 semanas. E aí na hora eu falei: Senhor, tá repreendido, porque eu preciso da minha voz. Eu faço os cultos na igreja, eu faço o programa de rádio. E sabe o que o médico prontamente disse pra mim? Algo que, pra você ver que em tudo Deus fala com a gente. Deus usa quem Ele quer pra falar com a gente. Em tudo, se você parar para observar, Deus está falando com você de alguma forma. E aí o médico prontamente me disse assim: você precisa da sua voz? Eu falei: eu preciso da minha voz. Eu falava bem assim, que tava bem ruim. Aí ele virou para mim e falou assim: então, você não poderia ter deixado chegar a esse ponto. Aí eu estava, calada fiquei. Ele disse assim: você deveria ter vindo ao médico nos primeiros sinais. Você deveria ter vindo ao médico no primeiro sinal de gripe, de garganta. Você deveria ter procurado o médico. Porque se você tivesse vindo antes, você não teria perdido a sua voz. Quando ele me falou aquilo, eu falei: meu Deus, quantas vezes nós esperamos a situação chegar num ponto irreversível, quase que irreversível, para fazer alguma coisa. Com medo de desacelerar, com medo de fazer uma pausa, com medo. Quando o doutor falou isso para mim, ele falou assim: se você tivesse vindo antes, você não teria perdido completamente a sua voz. Porque nos primeiros sinais, você já teria sido medicada, você já teria recebido as orientações e você não teria perdido a sua voz. Então hoje, eu creio que hoje Deus está falando ao nosso coração: ei, não espera as coisas chegarem a um lugar que você olha e fala: e agora, o que eu faço, sabe? Não espera as coisas piorarem. Faz o que precisa ser feito. Ah, mas é desconfortável. Ah, mas pensa que pode ficar pior. Lembra quando o Senhor Jesus ele curou aquele homem lá no tanque de Betesda? Ele diz assim para ele: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então Deus está dizendo para nós nessa manhã, dizendo para mim, dizendo para você: não tenha medo de desacelerar.
Opa, caiu um trem aqui. Não tenha medo de desacelerar. Não tenha medo de descansar. Salmo capítulo 23, os versículos 2 e 3, a gente conhece muito bem. E como a gente conhece, né? Olha o que ele diz. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia impressa, que eu vou ler para vocês. Você que gosta aí de... eu acho que eu tinha baixado demais o volume. Você que gosta aí de anotar, você que gosta de deixar marcadinho, eu acho que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco um áudio que eu mandei pro pastor Joseval. Só quem vai ouvir é o pessoal da rádio, né? Para vocês terem uma ideia de como estava a minha voz. Capítulo 23, versículos 2 e 3 diz assim: Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Tem traduções que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós tentamos carregar tudo sozinho. Tentamos carregar tudo, carregar um fardo que nós não precisamos carregar sozinhos. Deus, ele nos chama para descansarmos nele e entender que parar não é perder tempo, é ganhar clareza, é ganhar direcionamento, é ganhar, como eu posso dizer para você, um impulso para continuar, sabe? É como um jogo de futebol. O jogo de futebol, ele tem o primeiro e o segundo tempo, não é? Vou trazer aqui um exemplo que todo mundo conhece. O jogo de futebol tem o primeiro e o segundo tempo. Entre o primeiro e o segundo tempo, eles têm, se eu não me engano, 15 minutos de intervalo. E esse intervalo, essa pausa, é necessária. Eles não estão perdendo tempo nessa pausa. Eles estão conversando, eles estão alinhando as coisas, eles estão resolvendo quem volta no segundo tempo, quem vai ficar no banco, o que a gente fez que funcionou, o que a gente fez que não funcionou, o que a gente pode mudar, o que a gente pode continuar fazendo. Tá dando para entender? Então essa pausa não é perder tempo, é ter clareza na mente, é se organizar, é recalcular a rota, é pensar assim, o que a gente vai fazer? Um outro exemplo é o próprio Jesus. Sabe o próprio Jesus? O próprio Jesus, ele tinha momentos de desacelerar. Mesmo quando ele estava sempre cercado por uma multidão, cercado por multidão de pessoas, por pessoas que estavam ali, e um pega daqui, outro puxa o braço, o outro quer o meu milagre, o outro quer a minha resposta, quero minha cura, quero isso, quero aquilo, cura minha sogra, cura meu filho, cura minha filha. O que Jesus fazia? Ele se retirava e ele ia orar. E ele era o próprio Deus, mas ele entendia que aquela pausa era necessária. Deixa eu ver, se eu não me engano, Lucas capítulo 5... Lucas capítulo 5. Peraí que eu vou encontrar. E vocês estão aí, vocês da rádio, vocês estão muito quietinhos hoje. Deixa eu ver se a rádio ainda tá no ar, porque às vezes cai e eu nem percebo. São exatamente 7 horas e 57 minutos. Lucas, eu falei o que mesmo? 5:16, né? 5:16. Eu vou tentar ir direto, sem canções. Eu vou colocar uma canção só no final, porque depois eu coloco lá no YouTube, gente. YouTube me... Como é que eu falo? Priva o vídeo, não deixa alcançar as pessoas. Vocês acreditam nisso? Por causa das músicas?
Então vou ter que arrumar um jeito de colocar no YouTube só a parte da palavra e parar de gravar, né? Inclusive, você que está ouvindo a programação, estamos disponíveis no YouTube, viu? Todos os programas já estão lá. Deixa eu ver quantos são. 52 programas estão lá no YouTube. Mas eu acho que ainda tem alguns, viu? Pra colocar. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda tem uns 4 ou 5. Mas vai lá no YouTube. Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer. Você vai encontrar todas as mensagens. E eu tô muito feliz porque as pessoas estão se inscrevendo lá. Eu estou muito feliz porque estão visualizando, ouvindo, compartilhando. E isso alegra meu coração. Não porque é um canal meu, até porque eu nem apareço lá. É só a minha voz. Eu nem apareço lá. Mas eu fico feliz em saber que a mensagem de Cristo está sendo propagada, enviada e compartilhada em nome de Jesus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes você diz, mas eu não sei falar, eu não sei como fazer as coisas e tal. Mas você tem aí o seu telefone, você tem aí o seu WhatsApp, você tem aí o grupo da sua família. Pega lá o link do YouTube, envia lá. Fala assim, pessoal, vamos ouvir uma palavra, vamos receber uma oração, vamos, ser alimentados, tem louvor. É literalmente um tempo de devocional. Então, corre lá, se inscreve, Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer, você vai encontrar o canal no YouTube e ali tem bastante conteúdo que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Mas voltando aqui, onde eu estava, deixa eu fechar aqui a janelinha do YouTube, que eu havia aberto para falar com vocês. A gravação. Vamos lá, como eu estava dizendo, qual foi que eu falei? Lucas 5,16, né? Estava falando sobre Jesus. Jesus é o nosso... Não tem coisa melhor do que ter como referência Jesus. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Pera aí. Prontinho. Diz assim, ó. Lucas 5,16. Cadê você? Eu vou ler o 15 e o 16 para a gente entender melhor. Diz assim, ó, Lucas capítulo 5, versículo 16, 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa versão que eu estou lendo é na NVI, Nova Versão Internacional. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse é o nosso maior exemplo. Então talvez você esteja aí com medo, mas se eu desacelerar, se eu... Não deixe chegar ao ponto de ter que fazer uma pausa forçada. A pior coisa é você ter que parar porque você foi forçado a parar. Entenda os sinais, entenda o tempo, peça a Jesus clareza, sabe? Lembre que repousar, descansar não é perder tempo, mas olha, não pegue toda essa mensagem e se apoie na desculpa de que, porque eu tô cansado. Não é para você jogar a toalha, chutar o balde, como diz o ditado, largar tudo, desistir de tudo. Não é sobre isso. Não use isso para dar desculpa para o teu desistir. Não. É entender, Senhor, eu vou renovar as minhas forças em Ti, eu vou continuar cada vez mais forte, eu vou fazer diferente, sabe? É recomeçar, não é parar e desistir. Quer saber, eu vou parar. Não. Jesus, ele se retirava, ele ia orar, falar com Deus, porque ele precisava ser instruído, ser fortalecido em Deus para continuar, entendeu? Ele não parava, eu vou parar, eu vou desistir. Não, eu vou me renovar, me fortalecer no Senhor e eu vou continuar, até porque ele tinha muita coisa para fazer. Se você perceber, nesse capítulo mesmo de Lucas, capítulo 5, depois ele termina, a minha Bíblia lá está separada em blocos, né? Aí do 12 ao 16 fala sobre a cura de um leproso. Aí fala que a multidão seguia Jesus. Aí já no 17, termina o 16 dizendo que Jesus se retirou para lugares solitários e orava. Aí no 17 já começa a cura de um paralítico. Ou seja, Jesus se retirava para orar, mas voltava tacando fogo, entendeu?
a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então ele descansava para recomeçar. Tá dando para entender? Não tô vindo aqui falar para você, fica em casa, deitado, descansando. Não é sobre esse descanso. É sobre recuperar as forças e bora para cima. Eu não vi a hora de recomeçar esse programa. Desculpa ser muito insistente em falar isso, mas eu fico muito feliz de estar nesse lugar. Eu reconheço que é uma ferramenta poderosíssima que Deus ele nos presenteou essa rádio pra gente levar o evangelho. Sabe, eu creio que lugares onde os meus pés não chegaram, eu creio que a minha voz vai chegar. Em nome de Jesus. E a prova disso é que há um tempo atrás, assim que eu comecei a fazer o programa de rádio, eu fazia até o Esperança ao Entardecer, que esse programa ele era às 5 da tarde, né? Agora que já tem alguns meses que passou para de manhã, porque teve mudança, enfim. Mas eu lembro que no comecinho desse programa, o pastor Josival foi até quem me deu a oportunidade, né? Me incentivou a estar nesse programa. Ele me apoiou, me incentivou, falou, pastora, pega um horário para você, pensa num nome e tal. E como eu sou grata a Jesus pela vida dele por ter me incentivado, né, a começar essa programação. E aí na época eu estava lá com ele, na igreja em São Vicente, eu e meu esposo estávamos lá ajudando ele, auxiliando ele. E ele disse, pastora, faz, né, começa, pensa no programa. E aí com o passar do tempo, ele falou assim, pastora, deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. E aí ele me mostrou um vídeo de uma moça, inclusive ele tá lá na Bahia hoje, né? E ele falou, e a moça mandou um vídeo pra ele falando assim, eu tô aqui. E essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. E Deus confirmou muito no meu coração naquele dia esse programa e enfim, falar da palavra dele através da rádio. E aí ela mostrava assim, ela gravou, ela falou assim, olha pastor, eu tô aqui. E ela era uma espécie de um rio. E muito, muito verde, muito mato, assim, não tinha absolutamente nada naquele lugar. Só tava ela, um rio e muito mato, muito verde. E aí ela tava com o celular na mão e o outro na outra mão gravando. E ela gravou o celular dela e falou assim, olha, eu tô aqui no meio do mato, no meio do nada, e eu estou ouvindo a rádio, eu estou ouvindo o programa. E ela tava ouvindo o meu programa. Estava ouvindo Esperança ao Entardecer. Aquilo foi como se Deus ele estivesse confirmando a palavra ao meu coração, dizendo, olha, continua. Então eu tenho certeza que onde os meus pés não chegam... Eu nunca fui na Bahia, gente. Inclusive, se tiver alguém aí da Bahia escutando e quiser me convidar para fazer um passeio, uma viagem, descansar nas redes da Bahia, você me chama que eu vou, tá bom? E eu entendi que é isso, Senhor. Ainda que os meus pés não cheguem, a minha voz vai chegar, e não a minha voz falando qualquer coisa, a minha voz falando da tua palavra, falando da tua mensagem, fortalecendo pessoas, fortalecendo vidas e somando, e é isso. Isso é o que traz alegria para o meu coração. A gente já vai terminar, são exatamente 8 horas e 6 minutos. Eu tinha tantas outras coisas para falar, mas a gente vai ter a semana toda em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Mas falei um pouco sobre desacelerar, falando um pouco sobre recomeço. O recomeço ele é uma oportunidade de renovar os nossos passos em Deus. Então, Andréia, muito obrigada. Deixa eu ver quem é a Andréia, gente, porque ela tá aqui acompanhando a live e ela tá curtindo bastante, compartilhando bastante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Interessante é que tem pessoas acompanhando a live que a gente não conhece, mas Deus sabe, né? Ou se eu conheço, André, eu não estou reconhecendo a sua foto. Você me perdoa. Não sei. Irmão Davi, que Deus abençoe. Mas a sua foto eu não estou conseguindo reconhecer, Andréia. Me perdoa. Me perdoa mesmo. Não consigo reconhecer na foto. Mas ela disse, eu te conheço, pastor, eu sou de Arujá. Arujá tem meu coração, né, Arujá? Vocês são bênção. Mas depois eu vou olhar a sua foto com calma e eu vou lembrar. Tá só Arujá aqui hoje na live. Tem irmão David, tem irmão Jean, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas pra gente terminar, né, eu tô falando sobre desacelerar, sobre recomeçar. Outra pessoa também de Arujá, o senhor eu conheço, irmão, Deus abençoe. Falando sobre recomeçar, deixa eu mudar aqui. Falando sobre recomeçar, eu tava falando no começo, né? Às vezes você se culpa, às vezes você pensa assim,
Mas eu errei, eu falhei, eu não sou digno, eu não sou digna. Mas sabe que existe uma pessoa que falhou, e falhou bem muito, como dizem? Que foi Pedro. Você lembra que Pedro, ele negou Jesus? Você lembra? Jesus falou: Pedro, Satanás cirandando, tá pedindo pra Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ele: não, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. E aí o que acontece? Ele nega Jesus. E a Bíblia diz que ele chora amargamente quando ele percebe: fiz besteira. Ali ele poderia se sentir a pior das criaturas. Afinal de contas, ele tinha negado o próprio Jesus, né? Ele poderia ali ter falado: quer saber, não sou digno, não tem porquê, pra mim acabou. Só que aí mais pra frente a gente vê como Pedro foi usado para pregar o evangelho. Como Pedro foi usado. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Pera aí que a gente vai ler. Olha, você que gosta de anotar aí, você vai anotando tudo aí, viu? A gente vai falando, Deus vai mostrando, vai entregando aqui uns versículos. Você vai anotando aí. Ontem eu falei para os irmãos na igreja, não se contentem em só ouvir alguém falando. Anota, chega em casa, lê, pede para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, sabe? Fala para Deus: Senhor, fala comigo aí na sua palavra. O que o Senhor tem mais para mim? E Ele com certeza falará ao teu coração. Você lembra, né? Pedro negou Jesus. O que de pior alguém pode fazer a esse ponto, né? Meu Deus, pastor Newton Bento está acompanhando. Eu acho que tá, né? Apareceu aqui o nome dele. Senhor, que responsabilidade. Já fiquei nervosa. Pastor Newton é uma bênção. Esteve com a gente esse final de semana na Sede Santos. Foi nosso pastor aqui, né? E agora tá lá em Mogi. Região de Mogi inteira tá acompanhando essa live hoje, né? Arujá. Deus abençoe. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. Como eu estava dizendo, sobre recomeçar, depois que Pedro ele nega Jesus, né? Ele está ali diante de Jesus e ele se dá conta, ele percebe: poxa, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz? Você que está acompanhando a live, está acompanhando na rádio, nós estamos falando hoje sobre descanso, sobre recomeçar. E você que ouve através da live, você não está ouvindo os instrumentos que estão tocando na rádio, né? Porque eu estou ao vivo na Web Rádio Vencedor em Cristo, segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. E vez ou outra o Senhor Deus me convida a estar também na rede social. Isso tem sido uma bênção, tem sido poderoso em nome de Jesus. Mas voltando aqui, a gente já vai concluir. Pedro, ele negou sim Jesus, né? Você que é cristão, você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Mas isso não foi motivo para que ele parasse, para que ele desistisse. Muito pelo contrário. Grandes coisas foram feitas através da vida dele. E uma delas está lá em Atos capítulo 2, o versículo é o de número 14, que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha que coisa linda! Tem uma outra parte aqui, deixa eu achar para compartilhar com você. Peraí. Porque senão vai ficar muito longo. Mas peraí, que tem... Cadê? Peraí, que eu vou encontrar esse versículo. Achei. Olha, só para não ler o capítulo inteiro, eu estava procurando só o versículo específico que eu queria compartilhar com vocês. Por que eu estou falando sobre recomeçar? Pedro, ele negou Jesus, né? Ele chorou amargamente, ele poderia ali ter desistido e falado, olha, quer saber? Não é pra mim, não vai funcionar pra mim. Muito pelo contrário. Depois dele ter vivido isso, ele recomeçou. E o texto vai dizer assim, ó, a pregação de Pedro, né? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Recomeça, irmão, recomeça, irmã. Talvez você está me ouvindo e você está se sentindo indigno. Talvez Satanás te levou a cometer um erro, Satanás te levou a pecar, Satanás te levou... você acabou cedendo, você acabou... Mas sabe o que Deus diz? Recomeça, volta, recalcula a rota, se arrepende, pensa assim, Senhor, mas se arrepende verdadeiramente, assim como eu já disse aqui algumas vezes, o arrependimento genuíno gera transformação, agora o remorso não gera mudança. Então, verdadeiramente se arrependa, chega diante de Deus, Senhor, eu quero recomeçar, porque através da tua vida, muitas vidas poderão ser alcançadas, famílias poderão ser transformadas, através daquilo que você carrega. Então não desiste, sabe? Volta, se arrepende, se conserta, desacelera, pergunta para Deus, Senhor, qual área da minha vida eu preciso recomeçar? Ele vai te instruir e você vai ser bênção nas mãos do Senhor, sabe? Pedro, ele não parou. Ele sentiu muito, ele chorou muito, ele percebeu, nossa, Jesus tinha me avisado, mas eu não dei ouvidos e eu neguei a Jesus, mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe? Recomeça hoje. Volta hoje. Mas eu tinha feito um propósito e ali eu falhei. Recomeça. Recomeça hoje. Mas recomeça de todo o seu coração, sabe? Não faz disso uma montanha russa. Hora eu faço, hora eu não faço. Não, faça um compromisso com Deus. Sabe, faça um compromisso com Ele, assuma esse lugar, assuma a sua responsabilidade e com certeza Deus vai honrar você, sabe? Ele vai te usar. A prova disso é isso que a gente acabou de ler. Pedro, ele assumiu ali o papel, ele pregou o evangelho, anunciou a mensagem de Cristo e ali cerca de 3.000 pessoas foram alcançadas por aquela pregação. Então pensa que a sua família, os seus amigos, a sua faculdade, o seu colégio, quantas pessoas podem ser alcançadas através daquilo que Jesus já colocou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bom, eu vou parar por aqui, tinha muitas outras coisas pra gente falar, mas a gente vai falando aí ao longo da semana, em nome de Jesus. Como eu disse pra vocês, eu vou tentar evitar ao máximo colocar canções, mas só na rádio, né? No YouTube não vou colocar porque o YouTube ele não entrega o vídeo por conta dos direitos autorais e é importante ter essas mensagens no YouTube porque as pessoas podem voltar lá, escutar mais uma vez, compartilhar,
enviar e abençoar a vida de tantas outras pessoas. A gente daqui a pouquinho vai orar, eu quero orar junto com você. E outra coisa que eu quero dizer para você, envie o seu pedido de oração. Você que me ouve através da live, você que me ouve através da web rádio, envie o seu pedido de oração, envie o seu testemunho. Eu tenho aqui o meu caderno de oração, deixa eu pegar ele, peraí. Opa, não liguem o barulho, eu bati aqui numa caixa. O pessoal da live consegue ver o caderno na minha mão, mas você da web rádio não consegue ver, mas ele tá aqui. Então, você que tem um pedido de oração, você que diz assim, pastor, olha, eu tô com essa questão, manda pra mim no meu privado, no WhatsApp, eu vou colocar aqui no meu caderno e em todas as orações desse caderno ele vai me acompanhar e eu vou apresentar a tua causa diante do Senhor Jesus. Talvez eu não possa te ajudar, mas eu creio que existe um Deus que Ele pode fazer todas as coisas, pode mudar todas as coisas, pode nos dar direção. É o que eu costumo dizer para os irmãos na igreja. Às vezes, você pode vir conversar comigo e dizer assim, pastor, eu preciso de ajuda nisso, de ajuda naquilo. E nem sempre eu vou ter a resposta para você naquele momento. Mas eu creio que nós servimos a um Deus que tem todas as respostas. Então a gente vai orar, a gente vai levar diante dele. E no tempo certo, o Senhor Deus, ele responde às orações. Vamos terminar esse tempo de reflexão com o que nós falamos no primeiro tempo desse programa. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não queira acelerar as coisas e também não se demore. Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu vou dizer para você algo que eu já disse aqui algumas vezes. Não tenha pressa, mas também não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Em nome de Jesus. Tá bom? Já com o meu caderno em mãos, a gente vai orar. Eu quero orar por você. Daqui a pouquinho eu já saio daqui direto a um compromisso. Vou cumprir um princípio bíblico, né? A Bíblia diz que é melhor ir à casa de luto do que ir à casa de festa. Então, daqui a pouquinho eu tenho um velório para ir e terminando aqui a rádio. Mas fique com essa palavra no teu coração. Fique com essa palavra no teu coração, sabe? Olhe para Cristo, entenda, se arrependa, volte, faça o que precisa de fato ser feito em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar, mas antes não se esqueça, amanhã às 19, hoje, segunda-feira, às 19h30, você que é aqui da área continental de São Vicente, o Maitá, Parque Continental, Samaritá, Gleba, área continental de São Vicente, Rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental. Nós esperamos por você. Hoje, segunda-feira, às 19h30, nós temos um culto especialmente voltado para um tempo de oração. Então, venha estar conosco, Rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental, em São Vicente, em nome de Jesus. E amanhã, às 7h30, se o Senhor permitir, estaremos de volta com o Esperança ao Amanhecer. Daqui a pouquinho eu quero trazer uma conclusão daquilo que nós falamos no programa hoje. É bom que aí fica, bem fixado na nossa mente, fica bem fixado no nosso coração. E você que gosta de anotar, vai anotando tudo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Você que pode, você já sabe. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Agora é o seu momento de oração mesmo, o seu momento com Deus. Talvez você diga assim, eu não consigo, eu já estou no trabalho, já estou trabalhando, mas estou aqui, escutando no fone de ouvido. Talvez você diz assim, eu estou no transporte, indo para casa, trabalhei a noite toda, mas liga o seu pensamento em Deus, fale com Ele agora. Olha, segunda-feira, 8h22 da manhã, para muitos o dia já começou há bastante tempo, Para alguns o dia já começou aí às 4 da manhã, às 5 da manhã, e só para você entender que esse programa, Esperança ao Amanhecer, eu tenho certeza que ele nasceu no coração de Deus, Na verdade, ele nasceu como Esperança ao Entardecer, que era 5 horas da tarde,
E quando o Senhor colocou isso no meu coração, e ali, através da vida do pastor Joseval, nós tiramos esse projeto do papel e estamos com esse programa no ar há um bom tempo. Inclusive, eu tenho até que ver quando foi que a gente fez o primeiro programa, que já deve estar quase um ano aí, não sei, não lembro. Mas o intuito e a criação desse programa foi, de fato, trazer esperança para o teu coração. Porque os dias são maus, sabe? Notícias ruins por todo lado. E a Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que esse programa, de alguma forma, possa confrontar a tua realidade, né? Nos confrontar a ponto de enxergarmos que precisamos de mudança, mas que também seja um programa que traz paz para o teu coração, esperança para o teu coração, a certeza de dias melhores, a certeza de que há um futuro preparado para nós, a certeza de que João 14 diz que ele foi para o Pai preparar um lugar para nós e ele voltará para nos buscar. Então, por isso, nós precisamos estar preparados para esse dia, preparados para esse encontro, em nome de Jesus. Então, que esse programa verdadeiramente abençoe a tua vida, leve a palavra a verdade do Evangelho para a tua vida e para o teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Jesus, neste momento, Pai, por cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs, ouvintes do programa Esperança ao Amanhecer, ouvintes da programação da Web Rádio Vencedor em Cristo. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida de cada uma das pessoas que estão acompanhando através da live na rede social. Senhor, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Jesus, para que aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, encontrem no Senhor o descanso, encontrem no Senhor o desacelerar, encontrem no Senhor Jesus motivos, Pai, para recomeçar, para continuar. Senhor, que cada uma dessas pessoas neste momento seja encontrada, Pai, seja fortalecida, seja renovada, seja edificada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Eu oro, Senhor Jesus, para aqueles que nesta manhã tenham talvez acordado sem esperança, sem perspectiva de algo da tua parte. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Jesus, pela vida dele, pela vida dela. Senhor, abraça esta pessoa agora. Senhor, eu oro até por aqueles que talvez hoje se encontrem com o coração entristecido, prostrados diante de alguma situação, uma notícia que receberam. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que essa pessoa sinta o teu abraço, Pai. Que ela possa voltar os olhos para ti e receber renovo, receber a força que precisa para continuar. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de cada uma destas pessoas, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a ação do inferno, toda a investida de Satanás, toda a obra do maligno, toda seta lançada contra a mente e o coração desta pessoa, que caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus. Eu os abençoo na autoridade do teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. É isso, são exatamente 8 horas e 26 minutos, nós já vamos encerrar a programação, mas antes, vamos só recapitular aquilo que foi dito aqui hoje. Hoje nós aprendemos que desacelerar não é parar de viver, é aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. Recomeçar não é fraqueza, é sinal de que confiamos no Senhor, que sempre nos dá uma nova oportunidade. E se eu posso dizer algo para você, é que esse dia seja marcado por descanso, pela presença do Senhor e pela coragem de recomeçar, em nome de Jesus. E eu vou concluir essa programação com um versículo que Deus tem falado ao meu coração ao longo desses últimos dias. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Você que está aí ouvindo, diga amém, amém, amém. Receba renovo da parte do Senhor nessa manhã. Receba renovo da parte de Deus em nome de Jesus. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Esperança ao Amanhecer. Lembre-se, em Cristo sempre há uma chance de recomeçar, viu? Que sua manhã seja abençoada, cheia de paz. Que a sua segunda-feira seja abençoada na presença de Deus. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta às 7h30 da manhã com o programa Esperança ao Amanhecer. E ainda hoje eu espero por você às 19h30 na rua Hugo Ventura, número 335. Um abraço, um beijo no teu coração, fique com Deus e até o próximo encontro, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Nós nos encontramos amanhã em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão arrequento vem sobre a tempestade, estou